Fala, nação rubro-negra, meu nome é Márcio, do canal Observatório Rubro-Negro. Olha, pessoal, estou com um projeto novo. Eu queria que vocês me dessem um feedback. Eu selecionei 4 canais. O canal primeiro é o Sentimento Tricolor, o segundo canal é do Rica Perrone, o terceiro canal é o Falso 9 e o Zona Rubro-Negra. Eles fazem a análise ao vivo logo após o jogo do Flamengo e Fluminense. E eles, ao assistir o jogo, eles não trazem a percepção deles sobre o jogo. Pelo que vocês repararam, eu peguei um canal tricolor, um canal rubro-negro, um canal do Rica Perrone, onde ele não é um analista, mas é uma pessoa que vive o futebol, é uma parte mais parcial, e o Falso 9, que realmente é um canal onde tem uma análise mais técnica do jogo. E a partir daí eu analisei esses comentários e pontuei os principais comentários deles para poder trazer com vocês. Nós vamos fazer uma análise da análise dos comentários em diversas perspectivas. Eu acho que vai ser legal ter essa visão mais abrangente em relação ao jogo. Então, sem delongas, começa a análise. Então, vamos começar com o canal Sentimento Tricolor. André Luiz, que é o proprietário do canal. Primeira coisa que o André Luiz comentou foi a frustração com o resultado. Ele tem uma esperança com o próximo jogo. Ele achou injusto, obviamente, tricolor, ele achou injusto o resultado que teve em relação ao Flamengo e Fluminense. Diz ele que o jogo foi equilibrado, mas que o Fluminense não atingiu o seu potencial máximo. Então, ele achou que o Fluminense poderia dar mais em relação a esse jogo, que se esforçasse um pouco mais, ele poderia deixar o jogo acima do Flamengo. Fez críticas em relação à arbitragem, mencionando os 7 cartões para o Fluminense e apenas 1 para o Flamengo, levantando suspeitas sobre a imparcialidade do jogo. Pelo que a percepção do André Luiz, parece que o Fluminense foi prejudicado. Ele achou que a arbitragem foi severa demais com o Fluminense e ao contrário do Flamengo. E é muito engraçado que ele considerou os gols do Flamengo cagados e devido a falhas individuais do Fluminense. A vitória do Flamengo é atribuída a 2 falhas individuais do Fluminense e os gols são descritos como cagados. O canal menciona 3 falhas individuais que poderia ter custado mais caro ao Fluminense. Olha, eu aqui já vou me intrometer um pouco. Se houve falha, mérito para o time que provocou a falha. Eu nunca entendo que a falha do time seja um desmérito ao time que faz o gol. Muitas vezes a falha ocorre porque o time faz com que a falha aconteça. Então, mérito para o Flamengo em relação a isso. A ausência de um líder no campo do Fluminense, tá? Então ele percebeu que no time dele não tinha uma pessoa para poder puxar o time, dar força para o time, faltou uma liderança. Ele faz uma menção à confusão mencionando o Luiz Araújo, dizendo que o Luiz Araújo teria provocado o Mano Menezes. Pelo que se observa, aí eu vou me intrometer um pouco aí, que há suspeitas que houve uma intenção do técnico de provocar o Luiz Araújo para que ele tivesse um cartão e não pudesse participar do próximo jogo. Então há vários sentimentos em relação a essa confusão que teve. Ele destaca também que, segundo a percepção dele, a torcida do Fluminense chegou em maior número. Obviamente, o Fluminense trabalhou para que isso acontecesse, dificultou que o Flamengo conseguisse comprar os ingressos, e isso aí acabou acarretando mais torcedores do Fluminense no jogo. Eles tiveram, sim, uma leve vantagem no número de torcedores. E a reafirmação de que o clássico não acabou. Eles estão muito motivados em relação a esse jogo. Eles acreditam muito que o próximo jogo o Fluminense pode ser sim campeão. Então aqui, no resumo da história, há um sentimento ali de que eles poderiam ter um resultado melhor, que o jogo foi equilibrado e que o jogo ainda não terminou, que o Fluminense tem chances claras de poder conquistar esse título, que o jogo ainda está aberto. Bastante interessante a análise do André Luiz em relação ao jogo do Fluminense, e já era esperado, né, essa expectativa, essa visão do canal em relação ao Flamengo. Mas agora vamos para uma visão mais imparcial, que é o do canal Rica Perrone, que começa a ficar mais interessante. Ele diz, o Rica Perrone, que o Flamengo venceu, mas não teve uma atuação brilhante, e todos concordam com isso. O Flamengo sabe que o Flamengo não teve uma atuação brilhante, ele veio desfalcado, veio com diversas perdas, e ele não conseguiu se impor da forma como costuma se impor no jogo.
houve sim um equilíbrio no jogo. Ele diz o seguinte, que considera um time melhor, mas viu um time equilibrado. E ambos os times conseguiram se neutralizar em alguns momentos. Então ele realmente viu um equilíbrio ali no jogo entre Flamengo e Fluminense. A dificuldade do Flamengo, que não tem um centroavante de referência, no caso, hoje, por incrível que pareça, o Bruno Henrique tem feito bem esse trabalho de centroavante. Eu sempre acreditei nisso, que o Bruno Henrique tinha que conseguiria ser um bom centroavante e quando chegasse a idade conseguiria atuar nesse papel, e o Bruno Henrique tem atuado dessa forma e tem sido uma referência na ausência do Pedro. E sem o Bruno Henrique, o Flamengo realmente perdeu essa referência no ataque. E os gols, segundo o Rica Perrone, foram gols achados e não frutos de um domínio completo. Ou seja, não foi aquele gol que o Flamengo, que você sabe que o gol vai acontecer. Você já espera que quando o jogo termina, se o Flamengo não fizer gol, você fala, poxa, mas tinha tantas chances. Esses gols não, mesmo que é gol, vamos assim dizer, no acaso, foi a percepção dele, não foram gols achados. Nenhum erro de arbitragem significativo, então o André Luiz, né, falou que o árbitro foi injusto e o Rica Perrone, segundo ele, não houve erro significativo, o árbitro foi justo. E ele destaca o histórico de equilíbrio entre Flamengo e Fluminense, e de fato, ultimamente a gente tem tido esse histórico, mas o Fluminense, eu quero destacar, tem sorte, que o Flamengo sempre quando vai jogar com o Fluminense, tá com o time desfalcado, tá com um técnico ruim, tá com um time com a mente abatida, sempre tem alguma coisa que tá prejudicando o Flamengo, que acaba equilibrando o jogo com o Fluminense, sem tirar o mérito do Fluminense. E questionamento sobre a avaliação de alguns jogadores do Fluminense. Ele diz que alguns jogadores, né, ele faz uma ressalva que eles estão colocando alguns jogadores num patamar muito elevado, que esses jogadores não são isso tudo, não. Né? Apesar desse empate, dessa venda difícil dessa vitória do Flamengo, o Fluminense não pode ficar se achando muito, não, segundo o Rica Perrone. E o Rica Perrone entende que o Flamengo, ele tá confiante pro próximo jogo, ele entende que o Flamengo pode ser campeão, mas não vai ser aquele título, uau, dominou o jogo, vai ser um título difícil para o Flamengo. Há confiança sobre o título, mas não vai ser um título fácil para o Flamengo não, mas ele ainda dá a vantagem para o Flamengo. Em suma, o Rica Perrone entende que o jogo foi equilibrado, ele dá uma leve vantagem para o Flamengo, ele entende que a arbitragem foi justa e que o Fluminense não é um time tão poderoso, mas está bem organizado, está sabendo jogar contra o Flamengo. E que sim, o Fluminense tem chances de vencer o Flamengo se ele puder dar o melhor dele em relação ao jogo. Mas ainda, segundo o Ricardo Perrone, o Flamengo é favorito para o título. Gente, a próxima análise é do canal Falso 9. Quem fez a análise é o Vitor, que é o apresentador do canal. Segundo o Vitor, o primeiro tempo, o Fluminense se mostrou superior ao Flamengo, embora o Flamengo tivesse ganho de 1-0. Ele observa que também o Flamengo ele teve oscilações, ele teve altos e baixos ao longo do jogo. E que o resultado de 2-1 até foi justo, mas ele observa que taticamente o Fluminense ele foi mais consistente taticamente e conseguiu entregar mais no jogo como um todo, embora tenha perdido. Por exemplo, ele disse que o Flamengo fez uma estratégia de marcação baixa, atraindo mais o time do Fluminense e deixando o Plata como referência. Segundo o Victor, essa estratégia do Flamengo não deu certo. Não foi muito, o Flamengo não conseguiu alcançar seus objetivos. Outro ponto que ele observou é que o Fluminense ele fez uma estratégia de concentrar mais jogadores pelo lado direito, onde ele identificou uma deficiência do Flamengo, e que de fato a maior parte das jogadas foram pelo lado direito, e que o Fluminense conseguiu trazer dificuldades para a defesa do Flamengo. Ao longo do segundo tempo, o Flamengo cresceu na partida, sendo que o jogo ainda permaneceu equilibrado e, de certo ponto, as qualidades técnicas do time prevaleceram. Então, o resultado foi justo, mas não necessariamente porque taticamente, tecnicamente, o Flamengo foi superior. É porque realmente, nesse caso, parece, pelo que eu entendi, que o time do Flamengo ainda assim fez prevalecer o resultado do jogo, que aí tornou o jogo mais justo. E que o Fluminense, segundo ele, parece que foi um pouco melhor, foi mais preparado taticamente
do que o Flamengo nessa partida. Tem várias lições em relação ao Flamengo para poder tirar, para que ele possa melhorar em relação ao próximo jogo. Agora eu vou trazer as percepções do canal Zona Rubro-Negra, que é um canal rubro-negro, mas as pessoas que participam desse canal, os analistas, eles são bem ácidos em suas análises. Eles trazem pontos bastante interessantes em relação ao jogo do Flamengo e Fluminense. Eu tomei nota aqui, eu vou falando um por um. O sentimento deles que foi uma vitória, eles chamaram de vitória frustrante. Ou seja, esse último gol, no finalzinho do segundo tempo, trouxe uma sensação de vitória frustrante, né? Porque a vitória de 2-0 deixaria o time mais confortável para o segundo jogo, e a verdade é que esse gol no final trouxe um gás para o Fluminense e deixou o Flamengo mais em alerta. Então é aquele tipo de vitória que você está feliz, mas você não está feliz ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, todos ressaltaram esse altos e baixos do jogo, onde o Flamengo oscilava. E um ponto que eles trouxeram é bem interessante em relação ao que o técnico Felipe Luiz vem falando de não estourar os jogadores. Eles têm a percepção que os jogadores absorveram bastante esse discurso do técnico e parece que os jogadores eles estão se guardando para o campeonato após Carioca. Então, o Flamengo, ele parece que não está jogando na sua totalidade, né? Então não está encarando a final como se fosse uma final. Parece que eles, de forma inconsciente, absorveram esse conceito de entender o Carioca como se fosse uma pré-temporada. Então eles acham que isso também impactou na energia da equipe durante o jogo. Eles observaram que o Flamengo foi se segurando e desacelerando ao longo do jogo. Foi aquilo que eu já tinha observado, que o Flamengo ele foi dar uma relaxada, o que não é normal. Parece que o Flamengo ele veio mais relaxado que o normal nesse jogo contra o Fluminense. Vamos ver como é que vai ser o segundo jogo, né? Outros pontos que eles observaram é crítica pelo desempenho do Gerson e do Plata. Eles perceberam que esses jogadores, principalmente o Gerson, que é um jogador importante, não se mostraram tão presente nessa final, e o Plata realmente, que como foi dito, ele era uma referência, havia grandes expectativas na participação dele nesse jogo, e ele também não se mostrou presente. Eles observaram esses dois jogadores com pontos fracos nessa partida. Outro ponto bastante interessante é em relação ao sacrifício. Eles observaram que o futebol do Luiz Araújo ele não se mostrou tão presente porque ele teve que ficar cobrindo o Arrascaeta. O Luiz Araújo foi sacrificado porque o Arrascaeta ele não estava conseguindo cumprir, segundo eles, né? Todos os papéis táticos. O Luiz Araújo teve que absorver boa parte desses papéis táticos para que pudesse o Arrascaeta ter mais liberdade. Então, se o Luiz Araújo não for um jogador tão presente, de repente eles entenderam que o Arrascaeta suprimiu boas partes das técnicas e habilidades do Luiz Araújo. Parece que o Luiz Araújo teve mais responsabilidades que o Arrascaeta nesse jogo. E finalmente eles fazem uma colocação que o Flamengo não é imbatível e que esse resultado de 2-1 não é um resultado seguro e que sim, o Flamengo tem risco de perder o título para o Fluminense. O Flamengo tem que voltar ligado, ele tem que voltar numa outra energia no próximo jogo para que ele possa realmente ser campeão carioca, que ele não deve desprezar esse título. Então, eles consideram que esse jogo é como se fosse um sinal de alerta e que o Flamengo no próximo jogo ele vai ter que mudar sua postura, ser um time mais onipresente, um time mais ligado, para que ele possa realmente conquistar esse título, porque 2-1 não garante o título. Então é isso, pessoal, chegamos ao final das análises, espero que vocês tenham gostado desse formato que eu estou trabalhando. Se gostaram, dá um like, compartilhe, principalmente me dê feedback, me dê dicas de formas de como eu posso melhorar o canal, inclusive sugestões de canais para eu poder fazer esse levantamento das análises em relação aos jogos do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!